Bem-vindos novamente! Hoje falaremos sobre as organizações e sobre a estrutura organizacional. Em administração, quando falamos em organização, temos que entender o contexto, visto que a palavra organização tem duas definições. A primeira é organização no sentido de entidade social, ou seja, duas ou mais pessoas que trabalham de forma coordenada visando um objetivo comum. É uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Temos como exemplos escolas, bancos, fábricas, hospitais, seguradoras, organizações não governamentais. Todas são exemplos de organizações. A segunda definição é organização enquanto modo de estruturação, modo de divisão, de arranjo e de sequenciamento do trabalho, onde se atribui responsabilidades às pessoas e atribui atividades às unidades administrativas. Colocamos aqui um exemplo de forma de estruturação de uma empresa. Essa empresa está estruturada em diversos departamentos ou setores. Portanto, para cada departamento são atribuídas algumas atividades e para as pessoas que compõem cada departamento são atribuídas algumas responsabilidades. Essa representação gráfica chama-se organograma. Veremos ainda nessa aula um pouquinho mais sobre isso. Nesse momento, iremos nos concentrar em organização enquanto entidade social, ok? De uma forma geral, as organizações podem ser divididas em organizações formais e informais. As formais são aquelas que possuem natureza jurídica, ou seja, que têm registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, que tem inscrição estadual, municipal, registro na junta comercial, se for o caso, ou seja, que tenha todos os registros que sejam necessários para lhe assegurar a existência legal. Já as organizações informais não possuem natureza jurídica porque elas não possuem esses registros, ou seja, elas atuam na informalidade. Temos como exemplo clássico os vendedores ambulantes. Dentre as organizações formais, ou seja, daquelas que têm existência legal, temos ainda dois tipos. As organizações sem fins lucrativos, que são entidades que não buscam a obtenção de lucro. São exemplos as fundações, as ONGs, creches, centros comunitários, condomínios. Agora, as organizações com fins lucrativos são aquelas que têm o objetivo de obter lucro. São as empresas de uma forma geral. Elas são o foco dos nossos estudos, por isso passaremos a utilizar o termo empresa, ok? As empresas podem ser classificadas de acordo com alguns aspectos. O primeiro aspecto que iremos analisar é o econômico, onde podemos classificar as empresas dentro de três setores. Setor primário são as empresas que exploram os recursos naturais, por meio da agricultura, pecuária, mineração, pesca, extrativismo vegetal e caça. É o setor primário que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação. Indústria de transformação é o setor secundário, que é o setor da economia que transforma as matérias-primas em produtos industrializados, em alimentos industrializados, roupas, máquinas, automóveis, mobiliário. E já o setor terciário é o setor econômico relacionado aos serviços, que são produtos não materiais que pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Temos, por exemplo, as escolas que fornecem o serviço de educação, serviços de saúde dos hospitais, temos serviços de informática, serviços de limpeza, transporte, dentre tantos outros. Outro aspecto a ser analisado é quanto à propriedade, ou seja, quem que é o proprietário da empresa. Temos as empresas públicas, onde o proprietário é o Estado, é o governo. Suas atividades estão ligadas sempre a interesse social, segurança ou áreas estratégicas de infraestrutura. Nas empresas privadas, os proprietários podem ser qualquer pessoa e têm como objetivo primordial a obtenção do lucro. Poderão ser firmas individuais ou sociedades. Já as empresas de economia mista, os proprietários são simultaneamente o Estado e particulares.
O Estado é o sócio majoritário sempre e detém o controle administrativo. Temos também o aspecto jurídico. Empresário individual é aquele em que o proprietário opera em seu próprio benefício. Todo o capital da empresa advém de recursos próprios ou de empréstimos e financiamentos. E temos também a empresa societária. De acordo com o nosso Código Civil, são 5 as formas de sociedades. No entanto, na prática, só existem 2, que são sociedade limitada e sociedade anônima. Sociedade limitada é quando 2 ou mais pessoas se juntam para criar uma empresa, formando assim uma sociedade. Nesses casos, as empresas possuem sócios que investem uma determinada parte do capital total destinada à empresa, e a responsabilidade de cada um é proporcional ao valor investido, inclusive em caso de dívidas. Agora, a sociedade anônima são empresas cujo capital é aberto, é dividido em ações que são livremente negociadas no mercado financeiro. O último tipo de classificação que iremos ver é quanto ao porte. Nesse caso, temos 2 variáveis para analisar: número de empregados e receita bruta anual. Para as indústrias ou empresas da área de construção, são consideradas microempresas aquelas que têm até 19 empregados. Se tiver de 20 a 99, são pequenas empresas. De 100 a 499 são classificadas como empresas de médio porte, e acima de 499 são grandes empresas. Esses números variam se for para comércio e prestação de serviço. Microempresa é até 9 empregados. De 10 a 49, pequena. 50 até 99 empregados é média empresa. E as de grande porte são as que têm mais de 99 funcionários. Com relação ao faturamento, temos microempresa, receita bruta anual menor ou igual a 2,4 milhões. Pequena empresa, receita entre 2,4 milhões e 16 milhões. Nas médias, o faturamento está entre 16 e 90 milhões. Empresa média grande é quando a receita operacional bruta compreende entre 90 e 300 milhões. E as grandes, acima de 300 milhões de receita bruta anual. Fechamos com isso nossos estudos sobre os tipos de organização e a classificação das empresas. Falaremos agora um pouquinho sobre o outro tipo de organização, sobre a outra definição de organização, ou seja, organização enquanto estruturação, enquanto arranjo. Toda instituição, toda empresa divide, organiza e coordena seus setores, buscando obter maior eficácia e melhor desempenho. É a chamada estrutura organizacional, que tem por função assegurar a divisão e a coordenação das atividades dos membros da organização. Dentro das empresas coexistem 2 tipos de estrutura. Estrutura formal é aquela apresentada pela empresa, é a oficial. Nela, o fluxo de autoridade é descendente, ou seja, de cima para baixo. As ordens seguem as hierarquias dos cargos. São mais estáveis esses tipos de estrutura, porque estão sujeitas ao controle da direção. Sua representação gráfica é chamada de organograma. Organograma, que é essa figurinha que temos aí, é uma espécie de diagrama usado para representar graficamente a distribuição dos setores ou unidades funcionais e as relações de hierarquia dentro de uma empresa, ou seja, mostra formalmente quem está subordinado a quem. Já o segundo tipo de estrutura é a estrutura informal. A informalidade, ela ocorre quando os relacionamentos entre as pessoas vão se consolidando e faz com que surja um comportamento no grupo diferente dos expostos em manuais de normas, de procedimentos que a empresa formula. São comportamentos pessoais e sociais que não são documentados e muitas vezes não são reconhecidos pela organização. A estrutura organizacional formal é caracterizada pela hierarquia, ou seja, é uma cadeia de comando através da qual se estabelecem as relações de autoridade e de responsabilidade. Fala também sobre superiores e subordinados, ok? Existem 3 níveis hierárquicos, que é o que veremos a seguir.
O estratégico é o nível mais alto da hierarquia. É formado pelos gestores do alto escalão, que são responsáveis por decisões que afetam a organização como um todo, como, por exemplo, a definição de missão, de objetivos, políticas e o planejamento estratégico. Neste nível, o gestor precisa ter visão sistêmica, visão geral da empresa. No nível tático ou intermediário, estão os gerentes ou os chefes de departamento. Nesta posição, o gestor tem a função de implantar em sua área ou em seu departamento o planejamento que foi definido no nível estratégico. Já o nível operacional constitui a base do organograma. É o nível que administra a execução, a realização de tarefas, as operações cotidianas. Neste nível, o administrador deve possuir visão operacional. Veremos agora as habilidades gerenciais e analisaremos sua relação com os níveis organizacionais. Na busca das melhores maneiras de se administrar uma organização, o gestor deve desenvolver e fazer uso de várias habilidades. As competências gerenciais são importantes para quaisquer pessoas que tomem decisões sobre a utilização de recursos para se alcançar objetivos ou aquelas que estejam em ambientes onde essas decisões são tomadas. Essas habilidades são classificadas em 3 grandes categorias. Habilidades conceituais, que são habilidades que mantêm a visão da organização como um todo, influenciando diretamente o direcionamento da empresa. É a capacidade de compreender a complexidade da organização. Habilidades humanas são as necessárias para desenvolver um bom relacionamento dentro da empresa. Baseia-se na capacidade e facilidade de trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e liderar grupos. A habilidade técnica são as habilidades ligadas à execução do trabalho. Consiste em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para o desempenho de tarefas específicas. Ao analisarmos essa figura, percebemos que a habilidade conceitual é muito importante para o nível estratégico. É também conhecido como nível institucional, porque o gestor nesse nível precisa ter conhecimento da organização, precisa conhecê-la como um todo, ter uma visão global. Já as técnicas, as habilidades técnicas, são fundamentais para o nível operacional, tanto que aqui a base é bem maior. Por quê? Porque lida diretamente com a execução, por isso precisa ter o domínio de como fazer, por isso precisa ter habilidade técnica no manuseio de coisas físicas. Na medida em que a gente sobe para os níveis mais elevados da organização, diminui a necessidade de habilidade técnica e aumenta a necessidade de habilidade conceitual. E o inverso também acontece. Se a gente desce na hierarquia, a gente precisa cada vez menos de habilidade conceitual e a gente precisa mais de habilidade técnica. Já, como a gente viu antes, a habilidade humana é importante em todos os níveis. Portanto, o grau dela de importância está representado aqui igualmente para todos os níveis organizacionais. Finalizamos aqui mais uma etapa e em nossa próxima videoaula falaremos sobre 2 assuntos importantíssimos: processo administrativo e planejamento estratégico. Espero vocês. Até mais!